Vamos fazer até... Deixa eu desligar aqui. Abrir meu mapa mental. Uhum. O meu já está aqui. Eu demorei um pouquinho. A tua imagem está melhor, acho. A minha, eu tô com esse negócio aqui na minha testa. Bom. Essa luz aqui, eu acho que a minha é meio forte. Eu coloquei aqui na minha frente. Mas, enfim, vamos lá. Já estamos Tá no ar. razoável, né? Tá sim. Então, deixa eu me preparar aqui para pegar o chat. Quem for chegando aí, olá, tudo bem? Olá para todos. São todos bem-vindos. A gente fica sempre muito feliz com as pessoas que nos acompanham nessas lives, falando um pouco sobre as dificuldades, né, que existem e desafios para serem superados nos processos de coaching. Né? E o de hoje é um particularmente interessante, que são os tais dos clientes difíceis. Clientes difíceis, o Carlos aí deve contar alguma coisa, ele deve ter os clientes difíceis deles. Quem não tem, né? Quem não tem, mas a gente... Já fomos também difíceis. Eu já fui uma pessoa difícil, mais difícil. Como seria Nunca ser sou hoje, a partir facinho. de hoje, fácil? E se Seria esses melhor. clientes difíceis se tornassem clientes fáceis É toda verdade. vez que você respira? Ou talvez à medida que você dorme, É verdade. e acorda na manhã seguinte. E é isso aí, gente. Vamos lá. Tudo Vamos bem? começar daqui a pouquinho. Quem já está aí, Carlos? Vamos lá. Quem já chegou aí, dá um oi pra gente, sinaliza se tá ouvindo, Isso. fala de Se onde atra- é. A gente tá bem curioso de saber as pessoas que estão nos acompanhando, né? As cidades, talvez você possa colocar a sua profissão junto com a cidade, o nome, cidade e profissão, dá um oi, e daí a gente vai até podendo te ajudar melhor, porque PNL é para coach, terapeuta, hipnólogo, gestor, professor. Deixa eu ver. Todo mundo que quer melhorar de alguma maneira, internamente, pessoas que querem alcançar sucesso. O Carlos sabe que eu estou com isso na cabeça, que eu estou escrevendo sobre. Exatamente. Então a A gente. gente pode até fazer uma aula aí pra frente. A Rosane tá participando de um livro, né, Sim, Rosane? isso. Uma outra E ocasião a gente pode... trabalhar um mindset de sucessos para o sucesso, utilizando programação neurolinguística. E, na verdade, tudo que a programação neurolinguística nos ensina, né? Porque ela não é só técnica, ela também é um ensinamento de como a mente estrutura suas crenças, estrutura seus pensamentos. E e eu vou pôr entre aspas, técnicas, é justamente você estudar uma estratégia, como é que dentro da sua mente você faz aquele estado, por exemplo, de sucesso, né? Esse tal do mindset, que todo mundo usa essa palavra atualmente, para superação, para o sucesso, para ser um super empresário ou profissional. Então, é bem interessante essa parte de estudar a si mesmo, vamos dizer assim. É isso aí. Bom, vamos começar. Então, todos que estiverem aí sejam bem-vindos. Você que está chegando e você que estiver vendo depois também esse vídeo, seja bem-vindo. E
E a nossa aula hoje é sobre como lidar com clientes difíceis, clientes de coaching, clientes de terapia difíceis ou com dificuldades, né? Clientes difíceis, através de técnicas, através da aplicação da PNL. Né? E, bom, talvez você já deva ter se deparado com isso, né? Talvez não como coach, mas de alguma forma lidou com pessoas com desafios. E antes da gente continuar, antes da gente começar, eu quero convidar a Rosane a se apresentar um pouquinho, aí depois eu me apresento. Rosane? Então, para quem é a primeira aula, principalmente, né, porque que assiste, meu nome é Rosane Sampaio, eu, junto com o Carlos e com o André Pérsia, nós três somos sócios no Instituto Metalaxe. Eu venho da área de exatas, eu sou engenheira, eu trabalhei como trader, e eu sou engenheira química, trabalhei como trader, fui presidente de ONG, mas faz uns 4, 5 anos que eu migrei para essa área de desenvolvimento humano, e eu sou uma master coach, sou neurocoaching, sou neurocoach, sou programadora neurolinguística, trabalho muito com programação neurolinguística e hipnoterapia também. E agora estamos distribuindo, divulgando, compartilhando tudo que a gente tem aprendido e que tem sido tão positivo. Isso. Bom, eu me chamo Carlos Eder, eu sou programador neurolinguístico, atuo como programador neurolinguístico também, hipnoterapeuta, neurocoach, e hoje, em nome do André aqui, eu vou abrir um aspas, apresentar o André, e o André é psicólogo, né, master trainer, nosso sócio na Metalaxe, e o André não estará com a gente hoje à noite, novamente. A gente já avisou nas outras lives na semana passada, o André está com desafios aí com a sua querida vovó, e ele está se dedicando a cuidados, né, pessoais com ela. Então, infelizmente, ele ainda não poderá para a gente, mas para sua avó, felizmente, ele poderá estar com ela, ele estará com ela nesses momentos difíceis, ok? Então, recado dado, vamos à aula. Então, quem é que nunca teve um cliente difícil? Ou quem nunca foi um cliente difícil, né? Se você teve algum cliente difícil, se você é coach, você é terapeuta que está me vendo aí, né, escreve aí para mim aí, né, qual foi a maior dificuldade que você teve com o seu cliente. Antes da gente preparar, né, essa aula, a gente estava conversando aqui sobre como lidar com essas pessoas, né, como acolher, enfim, como lidar com situações onde o cliente não consegue, por exemplo, fazer as atividades ou não faz as atividades, né? Um cliente que te olha desconfiado, um cliente que vai empurrando, né, com a barriga, um cliente que vem de uma empresa, né, por exemplo, num processo de coaching, é comum a empresa contrata uma outra empresa para aplicar o processo de coaching, e esse cliente, essa pessoa, ele vem com uma certa resistência, ou ele vem indicado pela esposa, vem indicado pelo marido, vem indicado pela família, né? E ele não quer participar de verdade, ele não tem esse desejo, ou ele não percebeu necessariamente a necessidade de passar pelo processo. Ele está ali, né, com seus desafios, desconfiado, às vezes ele conhece você, sabe que você é um profissional competente, ou de repente você é um profissional que está começando, ainda não é tão conhecido, então tem uma série de desconfianças, de desafios que tornam a pessoa, o cliente, difícil, né? Ele, na verdade, está passando por uma série de desafios que é importante que a gente acolha. E nós, como profissionais do desenvolvimento pessoal, como coaches, como terapeutas, temos o desejo real, né? Pelo menos eu tenho, eu acredito que você tem algum coach aqui que não deseja cuidar das pessoas, não deseja realmente ajudar as pessoas, está na profissão errada, mas
a gente tem um sentimento, né, de um desejo de querer ajudar essa pessoa de maneira genuína, e a gente acaba se frustrando, acaba se sentindo até, né, de repente, poxa, eu estou aplicando tudo que eu sei, né, eu sei que o que eu sei funciona, né, então, para clientes para coaches que são experientes, aplicou tudo que sabe, né, procurou colocar em prática ali seus roteiros. Se é uma pessoa nova que foi treinada, né, o suficiente para isso, sabe que o que ela sabe funciona, eu já repeti isso, e isso acaba afetando a gente, né, de uma certa forma, nos deixando até um pouco desconfiados. Puxa, mas eu tentei tudo aquilo ali, eu tentei o que eu sabia naquela ocasião, e já estava conversando com a Rosane aqui, eu já atendi pessoas assim também muito difíceis, né, e que nos deixam numa situação complicada às vezes. A gente não sabe o que fazer, né? E eu acho que existem situações, né, que mesmo que a pessoa, mesmo que a pessoa esteja ali desconfiada, é sempre importante a gente se lembrar, né? Eu incluí isso agora aqui nessa chamada, nessa pequena história aqui para falar para vocês, né, que afinal de contas a gente já passou por isso, né, que é importante a gente se lembrar de que é sobre o conhecimento, né, o processo de coaching não é sobre a gente, é sobre a pessoa que está ali. E eu já me peguei numa situação onde a pessoa, né, me olhava desconfiado, cruzava os braços, falava alto, eu não conseguia falar, né, eu não conseguia interromper ela, quebrar o padrão de comunicação dela. E fiz alguns exercícios que davam certo com a maioria das pessoas, e eu acabei indo para um processo de coach clássico, né? Porque em algum momento eu julguei que para aquela perfil de pessoa, o processo de coach clássico, a Rosane vai falar um pouquinho sobre isso, né? Apliquei o processo clássico com ela, mas não funcionou. A virada, né, a virada da história foi que eu me lembrei, cara, eu conheço programação neurolinguística. Vou, eu vou para a essência do processo. Eu vou procurar aplicar coisas que são a base de uma boa comunicação, como a gente já vai falar aqui, como eu já vou passar a bola para a Rosane, é a base de uma boa relação e um bom processo de coaching, né? É a aplicação do rapport. A gente já falou isso em outras aulas, a gente já falou bastante sobre isso, mas a gente vai ressaltar de volta porque rapport é a todo momento, né? Rapport é uma dos recursos aí dentro da programação neurolinguística que são mais essenciais. E o que eu fiz? Né? Rapidamente eu apliquei alguns conhecimentos de rapport, que são acompanhamento de gestos, entrar no mundo da pessoa, a Rosane já vai falar disso com mais detalhes, né? Entrar no mundo da pessoa, né? Eu acompanhei ela nos gestos dela, falei no mesmo tom de voz, no mesmo tom de voz dela, falei alto, ficou até estranho, porque parecia que a gente estava discutindo, ela parecia que a gente estava brigando. Mas, na verdade, eu estava me comunicando com ela, do jeito dela. E aí, a coisa andou, né? Eu já poderia ter aplicado isso na primeira sessão, já teria ganho muito mais cancha com ela, né? Mais tempo com ela. E eu deixei para aplicar isso na segunda, terceira sessão. E então, o rapport é uma das ferramentas, não é só uma ferramenta, né, é uma habilidade que o coach precisa desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que a Rosane vai entrar mais a fundo com você, certo? Eu queria saber se está tudo bem por aí, se está todo mundo me ouvindo, antes de eu passar a bola para a Rosane, né, se está tudo bem, todos me ouvindo, me acompanhando, escreve aí no chat se está tudo ok. Eu sei que tem um delay aqui do nosso chat, então eu já mandei a mensagem para a pessoa, então eu vou esperar o pessoal responder. Se todo mundo estiver me ouvindo, tudo ok. Agora a Rosane vai explicar para vocês o que exatamente foi que eu fiz. Então, Rosane. Mas
eu vou explicar, mas antes eu gostaria realmente que o pessoal aí falasse o que que acha, o que que foi para você um cliente difícil, né? Se você já teve, e nesse caso, o que que aconteceu? Se quiser descrever para a gente, até porque, dependendo da situação, pode gerar uma live só sobre essa situação, né? Porque a nossa intenção aqui é ajudar em vários aspectos do atendimento a um cliente, né? A um cliente, esse atendimento que você tem, tanto do coach como terapeuta, até se você for um mentor, esse atendimento pessoa a pessoa, esse contato. Porque sempre que existe esse contato, se você criar uma atmosfera de confiança, você vai ter melhores resultados. E é por isso que a gente insiste, eu sei que a gente tem insistido nessa história de rapport, essas alturas, alguns de vocês devem estar falando, vamos falar de rapport de novo. Mas rapport é crucial no começo de um atendimento, nas primeiras sessões do atendimento e ao longo de todo o processo, porque se de repente faz rapport, né, você faz essa conexão, você cria essa conexão num primeiro momento, ela, em teoria, ela vai se manter, mas digamos que na segunda sessão você diz, então agora eu já criei, né? Aí você pode até destruir o rapport que você criou na primeira sessão. E às vezes, até porque a pessoa vai trazer ao longo de todo esse processo alguma situação mais desafiadora para ela. Então ela precisa ser acolhida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que seria um processo bem tradicional de coaching, sem essa questão apesar deles falarem que o bom processo de coaching, você ouve a pessoa, você está ali pela pessoa, o importante é que você esteja aberto à pessoa. Muitas vezes é difícil até a gente entender isso, porque do mesmo jeito que tem o cliente difícil, pode ser que apareça um cliente cuja meta dele ela não exatamente encaixa com os valores do próprio coach, do próprio terapeuta, né? Ou ela não encaixa 100%, então, mas você está ali para ajudar esse cliente. Então é importante que a gente analise que muitas vezes aquele processo que nós aprendemos, independente de qual escola de coaching você fez, que ele seja adaptável ao cliente. E muitas vezes, quando o cliente chega e você vai apresentar para ele você montou lá o teu esqueminha do que vai ser feito na primeira sessão. Eu vou falar para ele sobre metas, vamos fazer metas, ou vamos fazer uma roda da vida, ou vamos ouvir para ele, realmente trabalhar a meta. Vocês têm que estar aberto ao que o cliente vai trazer. Uma outra questão, nunca julgar como que o cliente, independente do que falaram dele para você, porque se é, por exemplo, uma empresa, você foi contratado pela empresa para fazer ciclos de coaching com os executivos dessa empresa. E eles passaram para você quem é cada um deles. Você não pode chegar lá com essas previsões, com essas pressuposições. Eu uma vez atendi uma empresa em que um dos executivos ele não tinha muito o papel dele, a natureza dele não era de liderança, e, no entanto, ele estava numa posição de liderança por vários motivos. Então, aquilo teve que ser fortemente trabalhado, e ele não conseguia ver que ele não tinha essa posição de liderança. Então, é muito importante que a gente chegue na primeira sessão como um papel em branco, né? Não espere que aquela tua ideia do que vai ser a primeira sessão ela necessariamente não precisa dar certo.
você precisa criar, a primeira sessão é a sessão de criar conexão. E voltando, é por isso que a gente insiste no rapport, insiste na escutativa, que é sobre o que é a aula de hoje, né? Então, voltando, não sei se alguém escreveu situações semelhantes, mas isso também vale para quando você trabalha com colaboradores. Tá? Também existem colaboradores difíceis. Quantas vezes a gente vai dar um feedback? Essa é uma situação que também funciona bastante. Você vai dar um feedback para uma pessoa e ela já coloca várias barreiras para receber esse feedback. Então, vamos voltar para o principal, que são essas. A primeira é o rapport, que basicamente, como nós já explicamos, rapport é você gerar uma harmonia de comunicação. E como você faz isso? Ficando semelhante ao seu, modelando, vou usar a palavra, que a PNL gosta muito, ou ser a pessoa com quem você está interagindo, né? Seu cliente, seu colaborador, enfim. Você vai chegar para essa pessoa e você começa usando algumas palavras semelhantes, mas principalmente, se ela é uma pessoa que mexe muito as mãos, você mexe mais as mãos também. Você pode ir acertando, se ela tem um ritmo muito assertivo, quando ela faz assim, 1, 2, por exemplo, se ela está te explicando alguma coisa e ela está... Você pode ir fazendo com as mãos, com a cabeça. Então, isso daí vai gerando nela inconscientemente. Isso tudo é um movimento inconsciente. Ela não está pensando, essa pessoa aí é parecida comigo. Não. Inconscientemente, ela lê você como alguém semelhante a ela. E isso é simples, é básico e a gente... Mas, por incrível que pareça, na hora que é sutil de você, para não pode ficar muito caricato. E às vezes a gente imita muito, fica caricato. Então procure coisas sutis. A respiração. O Carlos, quando estava contando esse atendimento dele, né, ele ajustou o tom de voz ao tom de voz da pessoa. E às vezes a gente acha que a gente está gritando, mas para a pessoa não é, ela fala alto. Por exemplo, pessoas que usam muito imagens na cabeça para criar os pensamentos, elas tendem a falar mais alto e mais agudo. Então, você fala mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais agudo, e aquilo vai criando, vai como dissolvendo barreiras, né? Você vai criando uma forma de se comunicar. Então, o rapport é essencial para vários momentos da nossa vida. Até assim, se você estiver discutindo com alguém, um fornecedor, você meio que quebra as resistências das pessoas dessa maneira. Não quer dizer que você vai falar alguma coisa que não é legal, que não é verdade e que a pessoa vai engolir, mas você deixa ela mais aberta a te ouvir e a te atender e até receber, no caso do feedback, né? Aí, então, alguém já conhecia rapport? Alguém já sabia o que era? Se vocês sabem, escrevam aí, conheciam, não conheciam. E a gente, assim, aqui a gente está explicando, mas nós vamos ter cursos e cada curso a gente aprende bastante profundamente, a gente testa com uma pessoa, com 2 pessoas, fazer rapport com um grupo de pessoas, e isso é muito legal, porque se você estiver fazendo uma palestra, ou se você estiver tendo que explicar por exemplo, você vai explicar um projeto para o grupo de executivos da empresa onde você trabalha, você vai lá e percebe nos movimentos e em quem faz as perguntas, por exemplo, que é uma dica, que quem faz as perguntas tende a ser aquela pessoa que toma as decisões. É verdade, sacada então, extra aí. Sacada extra,
quem faz as perguntas está no comando de uma reunião em geral, né? É verdade. Exatamente. Então, isso daí você já vê quem que é a peça-chave ali e já começa a fazer rapport com essa pessoa, que é a peça-chave. E uma segunda dica, vamos dizer assim, uma segunda maneira de quebrar essas resistências do cliente, porque é aquilo, né? O cliente chega para você, muitas vezes, o Carlos usou aí a história do cliente que vem porque a empresa mandou. E daí você pergunta assim, então, qual o seu objetivo? O objetivo é da empresa, eles querem que eu faça isso daqui, mas qual seria uma meta interessante? Não, eles dizem, não sei, vamos chutar lá que a empresa diz que ele tem que melhorar o relacionamento com os funcionários dele. Não, ela diz que eu tenho que eu não tenho um relacionamento bom com os funcionários, que eu sou muito assertivo e que eu tenho que melhorar isso. Mas para mim está tudo ótimo. Então você já vê pelo tom de voz, pela resposta dele, em que ele está colocando essas barreiras. Então, a tua primeira técnica é o rapport. A segunda, que também é muito interessante e que faz parte desse acolhimento ao cliente, é fazer a tal da escuta ativa. Escuta ativa é confirmar o que ele está falando, porque às vezes aí você, inclusive, faz com que ele se ouça, né? Então, a pessoa que diz assim, é, é impossível alcançar os objetivos que a empresa quer, é impossível conseguir bater essa meta, eles ficam colocando metas todo ano maior, a situação do país, é impossível melhorar. Aí você questiona, então você está dizendo que é impossível melhorar. Aí a Repete isso pessoa... aí, Rosane. Repete essa, É? que essa aí é importante. Então é o Dá para fazer a seguinte, pessoa se ouvir, né? fazer a pessoa se ouvir. Então, voltando para trás, digamos que a pessoa chegue para você e diga assim: não, eles estão contratando esse processo de coaching porque eles dizem que eu preciso me relacionar com os meus clientes, melhor com os meus clientes, vamos dizer assim, meus clientes, e que eles querem que eu bata as metas são de não sei quantos por cento, 20% sobre o ano anterior, o país está estacionado, isso daí é impossível, bater essas metas é impossível. Aí você pergunta, então bater metas é impossível? Aí a pessoa para pensar. Ou então ele fala, melhorar é impossível. Melhorar é impossível? Então a pessoa se ouve, porque às vezes ela entra no automático e ela não se ouve. Mas o detalhe é, o subconsciente dela ouve e faz com que aquilo seja efetivamente impossível, né? Porque o subconsciente pode não ouvir o não, mas impossível ele sabe bem o que é. E ele vai agir dessa maneira. Então é uma dica assim bem interessante de fazer o tempo inteiro questionar. É uma maneira diferente das perguntas poderosas do coaching, né? Que eu gosto muito, é a escutativa que a gente fala. Uma outra questão da escutativa aqui é ficar atento também ao rosto da pessoa, porque tudo que você fala tem que ser coerente com os teus gestos, com o teu rosto. Então, o teu rosto, o teu corpo, mas o rosto um ponto interessante que você vai ficar discretamente prestando atenção, meio de lado. A gente nunca fica bem de frente com o cliente, assim, né? A gente fica meio de lado. E você vai observando os olhos, observando se o gesto que a pessoa faz é coerente com o que ela fala. Então, aí eu estou entrando até na questão da fisiologia, mas o rosto é muito expressa muito bem. Se eu estou com o rosto tenso e estou falando, não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo, tudo ótimo. Quer dizer, eu exagerei um pouco para que vocês possam ver, né? Mas Mas eu você conheço vai... gente assim.
Eu exagerei, mas aparece às vezes alguém, né? Aparecem umas pessoas assim. Então é muito interessante que a gente fique atento com a coerência. E eu não. Aqui a gente também vai ter que fazer um dia uma live só sobre movimentos oculares, mas a dica é: se a pessoa está olhando para cima, ela está formando imagens. Eu nem vou entrar com a história de imagem é verdadeira, se é criação, se é lembrança, mas se ela está olhando para cima, ela está fazendo imagens. E daí você pode falar assim: o que você está vendo aí dentro da sua mente? Pode ser que seja uma lembrança, ele vai te falar, ou algo que criou naquela hora. E se a pessoa está olhando para baixo, ela tem duas opções: ou ela está falando consigo mesma, ou ela está acessando muito todas as sensações e todos os sentimentos, né? Eu sei que fica meio complicado para o lado esquerdo da própria pessoa, ela está, em geral, falando consigo mesma, para o lado direito, ela está acessando sentimentos. Mas você já vai percebendo que ela está olhando para baixo, às vezes ela até faz assim com a cabeça, ela está falando consigo mesma. Você pode perguntar: o que está se passando aí dentro da sua cabeça, o que você está falando consigo ou sentindo, caso você não esteja ainda super acostumado, que essas coisas a gente leva um tempinho mesmo para pegar, né, os lados, o que é criação, o que é memória. E assim, a última questão aqui, a última etapa dessa escuta ativa, mas desse acolhimento que se faz por cliente, falando que a gente também tem repetido: o coaching não é sobre o coach, não é sobre nós, não é sobre a técnica que a gente traz, não é sobre PNL, sobre linguagem e comunicação hipnótica, ou sobre qualquer técnica milagrosa de coaching. O coaching é sobre a pessoa que está na sua frente, é sobre o outro, é sobre o teu cliente que está ali buscando uma melhora, ou mesmo quando ele não está buscando uma melhora, isso quer dizer que estão buscando a melhora dele, ou seja, ela precisa acontecer, ela é até mais necessária, né? E mesmo se a meta dele não for uma meta que você acha razoável, é a meta dele e o processo é sobre ele. E muitas vezes, quando a gente tem isso na cabeça, já ajuda. E só o finalzinho ali desse processo todo de observar outra pessoa, porque aí a gente está observando e a gente está dando um feedback o tempo inteiro para a pessoa, ficar atento à fisiologia, não só o rosto, mas do corpo de uma maneira geral. Porque às vezes ela consegue deixar o rosto, ela se treinou tanto que ela deixa o rosto meio neutro. Então aquele rosto neutro de tão treinadinha que ela foi, né, pelas circunstâncias da vida, pela família. Nós sabemos que a vida nos treina, né, a várias. Muitas vezes nós colocamos essas barreiras. Então ela está treinadinha, ela não te conhece, ela não expressa efetivamente nada no rosto, mas ela começa a expressar no corpo, porque é impossível você estar feliz com o corpo abaixado, assim, acabrunhado, encolhido. E é meio impossível você estar triste e estar com energia em alta, ereto, a não ser que você esteja com um pouquinho de raiva, pode ser, mas daí você já vai captando até pela energia da pessoa e pelas palavras que ela usa, né? Mas fica atento também a essa fisiologia, e é importante que a pessoa, embora muitas vezes uma sessão, principalmente de coach, e quando existe uma meta que é uma meta que gera rompimento, né, uma meta de rompimento, uma meta que a pessoa tem que é extremamente desafiadora e que às vezes acontece, né? A pessoa está ali, por exemplo, para mudar de emprego, ela tem esse objetivo, mas o emprego dela é segurança, então quando ela for pedir demissão, é desafiador. E mudar é difícil, né? Mudar é difícil, então é um rompimento, né? Então é importante que apesar dessas situações eventuais que você
que a pessoa é levada e é construído para chegar naquela maneira, né, para chegar naquele rompimento, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa do regime, ela tem que parar 100% de comer determinados alimentos, e para ela realmente é desafiador. Então, isso daí mesmo tendo essa sessão, que a pessoa vai sair meio mexida, né, ou na sessão seguinte, ela precisa estar segura de que ali no ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente em que ela é acolhida, é um ambiente em que ela pode expressar sem esperar julgamento, o que quer que seja. E lógico, né? Se ela expressar alguma coisa que não seja nada legal, aí você direciona ela para a ajuda que ela precisa. Repete Né? essas coisas aí, Rosane, são importantes. Então a pessoa, voltando, quando a pessoa tem, às vezes, dentro do processo todo de coaching, existem alguns momentos e alguns processos que geram rompimento, né? Rompimento com situações anteriores, nas quais as pessoas tá lá meio apoiada, né? Aquela vida que ela levava. Então, apesar disso, ela tem que saber que dentro da sessão de coach com você, ela é um momento que ela tem acolhimento, que ela não vai ter julgamento, ou seja, o que quer que seja que ela fale com você, você vai ouvi-la e respeitá-la. Não necessariamente você vai concordar, mas você vai respeitá-la, né? E vai auxiliar ela a passar por esse processo. Falei tudo que eu lembrei, Falou, é isso aí mesmo. Falou as né? coisas essenciais, especialmente Exatamente. sobre não ter que concordar com a pessoa. Não, olha, por incrível que pareça, nem sempre a gente concorda com o André, que vive contando uma história muito boa de alguém que chegou para ele e falou que queria diminuir. A pessoa, enfim, ela fumava algo não muito lícito e que ela queria parar de fumar aquilo todo dia e passar só para os finais de semana, né? Eventualmente a pessoa efetivamente largou, porque daí ela vai vendo que aquilo ali não precisa, né? Ela não precisava daquilo. Mas a gente atende, recebe a pessoa e acolhe a pessoa. E se você conseguir eventualmente direcionar para algo saudável, né? Porque a pessoa efetivamente ela pode chegar para você e tá precisando emagrecer, mas ela quer continuar comendo coisas que não dá, né? Que ela precisa reduzir, ou qualquer outra coisa. Então, lógico que a gente tenta direcionar, mas a gente nunca impõe a nossa verdade. É sobre o mapa dela que nós estamos lidando. E daí a gente começa a virar. Quando a gente recebe o cliente e não tem expectativa nenhuma, e consegue liberar a nossa mente de ficar pensando, mas a meta dele deveria ser tal, já que ele hoje é assim e ele tem essas habilidades, daí a gente chegou num caminho muito bom. Porque se você quer colocar uma meta, aí você vira um mentor, né? Que você vai dizer para ele que a meta dele é a sua meta. Mas enfim, viajei aqui, desculpem. Vamos voltar. Então, trazendo vocês, é interessante tudo isso que eu expliquei. Tudo isso quer dizer o seguinte: o subconsciente da pessoa, com todas essas características, que você vai ter, com esse acolhimento todo, ele vai entender você, esse subconsciente, ele vai entender você como alguém semelhante, alguém que entende a pessoa, né? E a pessoa vai se sentir ali realmente bem, tá? E vai se sentir cada vez mais preparada e aberta para esse processo tão rico, né, que é o coach,
E, enfim, final. Tem bastante coisa, né, pra gente Eu dei incluir uma aí. viajada, vocês me Não, perdoem, porque a gente não começa a seria. pensar assim do quanto é importante para o cliente. É. E Opa, travou um pouquinho, voltou. Voltou. isso. Uhum. E tudo isso que a gente está falando aqui e mais, né? Porque daí tem os movimentos oculares. Vocês, quando um dia que vierem fazer algum dos nossos cursos, o curso pode ser o de final de semana, ou até a formação completa, que são 6 finais de semana, sexta, sábado, 18 dias. Você vai aprender profundamente, junto com um monte de outras coisas, que a gente vai aqui dando umas dicas, usando uma ou outra das técnicas. E acho que esclarecendo, né, todos a respeito dessa ciência, porque é uma ciência, a programação neurolinguística. Hoje ela é reconhecida, tem universidades estudando, e hoje ela é reconhecida como uma forma, na Europa e nos Estados Unidos, já como parte, uma forma de psicologia, em que você estuda como funciona a mente, quais são as estratégias da mente. Ela está mais focada nessa construção, em como você pensa, do que no conteúdo de o que você pensa. Isso. E a gente hoje vai agradecê-los. Nossa, com certeza. Por estar aqui. Nós sabemos que o tempo de vocês é precioso e aprendido um pouco. Se alguém quiser aí dar um toque, um tchau no chat, É isso aí. ou mandar para depois, por favor. Uma coisa que a gente gostaria muito é ver todos vocês curtindo a nossa fanpage lá no Facebook, Metalaxe. O Carlos vai escrever aí o link do Facebook. Deem uma olhada na nossa página também. E que daí lá vocês veem os cursos, o calendário. E se quiserem, tiverem ideias, mandem mensagens via Facebook, via Messenger. A gente está sempre abertos a vocês também, porque isso daqui é também sobre vocês. Exato. É isso aí. Bom, Ok, muito obrigada a também vou todos agradecer pela a todos presença. aqui. Obrigado a todos que participaram e facebook.com/Instituto Metalaxe. Com 2 L's. Com 2 L's. Tá anotadinho ali no chat. Então ótimo. Curtam a nossa página lá. E até terça que vem. Tem live nova terça que vem. Sim, live nova, mas tem live toda terça às 8 da noite. Exatamente. Sejam sempre bem-vindos. Todos são bem-vindos. Tchau. E até a tchau próxima. a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau.